Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Até aqui. Cada um de nós já foi, em algum momento das nossas vidas, ou continua sendo, às vezes, um pouco desastrado, um pouco estabanado, como a minha mãe gosta de dizer. Ela diz que às vezes eu sou estabanado. Todos nós já tivemos a oportunidade de, sem querer, por exemplo, quebrar um copo, uma xícara, um prato, por descuido, por atrapalho. A gente simplesmente se virou e bateu com a mão, com o braço no copo, o copo caiu e quebrou. Alguns de nós também já tiveram a triste experiência de deixar o seu celular cair no chão. E se não tem película, ou se a película não é de a qualidade da película não é muito boa, às vezes a tela estraga. A Agatha, por exemplo, está com o celular dela assim. Eu fico pensando, nossa, como é que consegue mexer nesse celular? A tela fica piscando, porque ela deixou tanto cair o celular no chão que ficou desse jeito. Todos nós, ou pelo menos alguns de nós, tiveram essa oportunidade, essa triste oportunidade de deixar o celular cair no chão, ou pior ainda, cair na água. Alguns de nós já tiveram essa triste experiência. Agora o pior não é isso. O pior é quando a gente quebra e estraga algo que não é da gente. Daí sim é o pior. Imagina que em vez de estragar o teu celular, tu estraga o celular de outra pessoa. Porque pegando a Agatha de novo como exemplo, o celular dela tá funcional ainda, mas está estragado, né? A tela está toda errada. Mas ela pode continuar usando o celular se ela quiser. Ela pensa, não quero investir agora, não quero gastar dinheiro agora comprando um celular novo. Eu vou continuar usando esse celular aqui, mesmo que ele está mais para lá do que para cá, eu vou continuar usando ele. Agora, se ela tivesse estragado o celular de uma outra pessoa, ela não poderia pensar dessa forma, né? Ela não poderia pensar, não, vai usando aí e quando der, no final do ano, eu pago para ti, como Chaves, né? Eu estou juntando tudo para pagar tudo juntinho no final do ano. Não dá, se tu estraga o celular de uma pessoa, mesmo que tu não tenha dinheiro, mesmo que se fosse o teu celular, tu não ia arrumar, tu não ia comprar um novo, mas de uma outra pessoa tu vai ter que dar um jeito de arrumar, tu vai ter que dar um jeito de comprar um celular novo, alguma coisa assim. Por isso que eu, por exemplo, eu não gosto de pedir ferramentas, coisas assim emprestado para outras pessoas. Porque pode dar o azar de que já estava mais ou menos estragado, e daí a pessoa empresta para mim, aí quando eu vou usar, termina de fato de estragar. Daí, embora nem tenha sido minha culpa que tenha estragado, mas daí fica chato eu devolver a ferramenta estragada para a pessoa que me emprestou. Vou ter que arrumar, vou ter que comprar uma ferramenta nova, alguma coisa assim. Então, pior do que a gente estragar as nossas coisas é nós estragarmos as coisas dos outros. Isso nos ensina que se nós devemos tomar cuidado com as nossas coisas, e normalmente nós tomamos cuidado com as nossas coisas, nós devemos tomar muito mais cuidado ainda com as coisas dos outros. Agora, quando nós pensamos no chamado que Deus fez a nós para crermos em Jesus e no Evangelho, nós devemos considerar que nem mesmo aquelas coisas que pertencem a nós, de fato, são nossas. Nós temos as nossas coisas nesse mundo. Alguns de nós têm carro, outros têm moto.
Nós temos as nossas casas, nós temos as nossas roupas, os nossos utensílios domésticos e nós cuidamos das nossas coisas. Mas quando a gente pensa no chamado que nós temos de Deus para crermos em Jesus no Evangelho, nós devemos considerar que nem essas coisas que são nossas, de fato, pertencem a nós. Elas não são mais nossas. Os nossos planos não são mais os nossos planos. Os nossos desejos e vontades não são mais nossos. Nem mesmo as nossas famílias não são mais nossas. Por que isso é importante para nós? Porque essa é uma das principais causas de apostasia entre aqueles que dizem crer em Jesus. Porque sempre vai chegar aquele momento, mais cedo ou mais tarde, em que a pessoa que diz crer em Jesus, o crente, vai ter que escolher entre os seus bens e Jesus. Sempre vai chegar esse momento, mais cedo ou mais tarde. Ela vai ter que escolher, ou eu permaneço com Jesus, ou eu permaneço com os meus bens. Em algum momento, aquele que se diz crente em Jesus vai ter que decidir se ele abandona a sua família por amor a Jesus ou se ele abandona a Jesus por amor à sua família. Vai chegar o momento dessa decisão, mais cedo ou mais tarde. Esse momento chegou para esses crentes hebreus aqui, para os quais foram escritas essas palavras. Porque, como a gente já viu, os bens deles foram roubados. Eles perderam os seus bens. Eles estavam sendo perseguidos, injuriados, inclusive pela sua própria família, por aqueles parentes deles que não haviam abandonado o judaísmo para crer em Jesus. E é por isso que essa carta aqui foi escrita, para dizer, olha, porque eles estavam, quando acontece isso, a tendência natural, a tentação que surge é a seguinte: não, eu vou abandonar Jesus. Não vale a pena seguir a Jesus e perder aquilo que eu tenho. Não vale a pena seguir a Jesus e perder a minha família. Não vale a pena seguir a Jesus e perder os meus amigos. Esse era o perigo que eles estavam correndo aqui. Então, o momento dessa decisão deles tinha chegado. Eles tinham que escolher entre Jesus e os seus bens. Eles tinham que escolher entre Jesus e a sua família, os seus amigos, os seus conhecidos. E quando esse momento chegar para você, porque chegou para eles, em algum momento vai chegar para cada um de nós. Em diferentes níveis, em diferentes circunstâncias, mas em algum momento vai chegar. O que você vai escolher nessa hora? Jesus ou os teus bens? Aquilo que te pertence? Jesus ou as pessoas que você ama? A tua família, os teus amigos? É por isso que desde o princípio nós devemos ter muito certo que mesmo aquelas coisas que são nossas, nós devemos considerar que elas não são, que elas não nos pertencem mais. Como aquele quadro antigo do Zorra Total. Isso não te pertence mais. Nós devemos considerar dessa forma. Essas coisas são nossas, pertencem a nós, mas nós devemos agir como se elas não pertencessem a nós. Porque em algum momento a gente vai ter que escolher entre Jesus e essas coisas. Mas como é que a gente vai conseguir tomar a decisão correta de permanecer com Jesus, mesmo que o preço de permanecer com Jesus seja perder os nossos bens? Como a gente vai tomar a decisão certa de amar mais a Jesus do que as nossas famílias? Imitando a fé de Abraão.
Porque, assim como a nós, a ele também foi ordenado que ele deixasse tudo para trás, inclusive a sua família. E que ele fosse para qualquer lugar onde Deus dissesse que ele fosse. E o que fez Abraão? Ele desobedeceu a ordem de Deus? Não. Pela fé, ele obedeceu a Deus, ele deixou tudo para trás, vivendo nessa terra como um peregrino, como alguém que nada tem nesse mundo, porque isso é ser um peregrino. Alguém que peregrina é alguém que, no máximo, tem uma mochila onde ele guarda uma roupa, uma peça de roupa, alguma coisinha que ele possa usar durante o caminho. Mas ele, fora isso, ele não tem mais nenhuma posse nesse mundo. Ele é um peregrino, ele é um andarilho. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus, deixou tudo para trás, vivendo nessa terra como um peregrino, como alguém que nada tem nesse mundo, para assim herdar a promessa que Deus havia feito a ele. E nessa noite o Espírito Santo quer que você preste atenção na vida de Abraão, então, e imite a fé que ele teve. Creia em Deus como alguém que por si mesmo não tem direito algum. E você vai herdar a promessa, você vai herdar a cidade de Deus. Você se lembra da história de Abraão, né? Abraão estava tranquilo. Tal qual Moisés, na semana passada, Noé, na semana passada, Abraão estava tranquilo, ele estava vivendo a vida dele, despreocupado. Mas diferente dos personagens que até agora nós vimos como exemplos de fé, que é Abel, Enoque e Noé, diferente deles, Abraão, ele não cria em Deus. Abraão, ele era um idólatra. E ele vivia numa cidade cheia de idolatria. A cidade na qual ele morava era Ur dos Caldeus. Ficava na Mesopotâmia. Quando a gente está na escola, a gente estuda história, a gente sempre aprende acerca da Mesopotâmia, a terra entre os dois rios. O crescente fértil. Ficava naquela região ali. Ficava às margens do rio Eufrates, essa cidade. Abraão estava vivendo tranquilamente a sua vida de idolatria. Quando de repente, sem mais nem menos, Deus veio até ele e o chamou. Mais ou menos como alguns de nós, né? Ou todos nós. Todos nós estávamos vivendo as nossas vidas de idolatria. Uns de fato se prostrando diante de estátuas e orando a essas estátuas, outros simplesmente se prostrando diante do dinheiro, diante do sexo, diante do prazer. Abraão estava vivendo a vida tranquila dele de idolatria e de repente, sem mais, sem menos, Deus veio até ele e o chamou. Nós não sabemos como Deus se manifestou a Abraão lá em Ur dos Caldeus. Talvez Abraão tenha tido uma visão, talvez ele tenha tido um sonho, talvez ele tenha experimentado uma teofania. A teofania é quando Deus aparecia como um ser humano, como uma pessoa. Como mais tarde acontece com Abraão de fato. Quando ele vai interceder por Ló, aparecem 3 homens a Abraão, e um deles é Deus. Uma teofania. Deus se apresentando em forma humana. Nós não sabemos se foi isso que aconteceu com ele, nós não sabemos se ele ouviu uma voz audível, se ele ouviu uma voz com seus ouvidos, ou se ele simplesmente ouviu uma voz na sua mente. Nós não sabemos como foi. Tudo que nós sabemos é que Deus chamou Abraão. E Deus deu uma ordem a Abraão. Deus disse: sai da tua terra,
sai da cidade onde tu nasceu, sai da nação onde tu nasceu, sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi essa a ordem que Deus deu a Abraão. E você já parou para pensar no peso dessa ordem? Deus não estava chamando Abraão em direção a uma vida melhor e mais confortável. Deus não estava chamando Abraão para uma vida melhor, para uma vida mais confortável, para uma vida mais cheia de luxo. Pelo contrário, Deus estava chamando Abraão para uma vida mais difícil, mais complicada. Uma vida sem infraestrutura qualquer. A gente tem que entender que o mundo de Abraão era muito diferente do nosso. Se fosse conosco, hoje em dia, a menos que Deus nos mandasse morar lá no meio da floresta amazônica ou na selva africana, não seria muito difícil. Né? Porque hoje em dia não importa para onde nós formos, existe uma infraestrutura que facilita as nossas vidas em todos os sentidos. Se eu decidir sair de Novo Hamburgo e ir morar em qualquer outra cidade, está tranquilo. Tenho casas lá que eu posso alugar. Tem trabalho lá onde eu posso trabalhar para ganhar o meu sustento. Tem supermercados onde eu posso comprar aquilo que eu quero. É muito fácil hoje em dia a gente se mudar de um lugar para o outro. E se a gente ficar com saudade da nossa família, dos nossos amigos, se é muito longe, a gente pode pegar um avião e em questão de horas, a gente vai estar reunido com a família. De novo. Ou então a gente pode pegar um ônibus, ou então um carro. Sim, ou então a gente pode conversar pela internet, pelo WhatsApp, Facebook, Skype. Mas na época de Abraão não existia nenhuma infraestrutura que pudesse garantir a segurança dele e a sobrevivência dele numa terra estranha. Na época de Abraão não existiam aviões, ônibus nem carros, não existia internet, não existia WhatsApp, Facebook nem Skype. Não existia nada disso. E foi nesse contexto que Deus veio até Abraão e ele disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Havia uma razão pela qual naquela época as pessoas formavam clãs familiares. Porque o número de pessoas que compõem a família garante a proteção daquela família. Porque naquela época nós não tínhamos algo como os direitos humanos, que poderia proteger as pessoas de serem molestadas e assassinadas e tudo mais. Havia um conjunto de leis naquela época. Mas se hoje em dia a polícia já acha difícil manter a lei e a ordem nas nossas ruas, com toda a tecnologia que nós temos, imagina naquela época. Se hoje em dia as pessoas cometem os crimes mais terríveis e muitas vezes elas conseguem sair impunes, imagina naquela época. Então é por isso que eles formavam clãs familiares. É por isso que Abraão morava no meio dos seus parentes, na casa do seu pai. Porque se ele se afastasse dos seus parentes, da casa do seu pai, ele simplesmente seria um homem idoso com uma mulher bonita, mas idosa também, que não teriam como se defender caso alguém viesse atacar eles. Então havia esse sentido de proteção
Eu estou aqui com a minha família porque com a minha família eu tenho proteção, porque tem todas essas pessoas aqui, nós os amamos uns aos outros e nós os protegemos uns aos outros. Mas eu disse para Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso a gente encontra lá em Gênesis 12. Mas junto com essa ordem, Deus fez uma promessa a Abraão. A terra para onde tu vais, eu vou dar à tua descendência. Essa promessa aparece aqui no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. Deus disse, tu vai para essa terra que tu não sabe onde é, tu nunca viu ela na vida, e eu vou dar essa terra em herança a ti e a tua descendência. Na verdade, não necessariamente a Abraão, porque lá em Gênesis é dito que Deus vai dar aquela terra à descendência de Abraão. Mas, obviamente, Abraão receberia aquela terra no sentido de que os seus descendentes receberiam. Então, olhando desse ponto de vista, Abraão receberia a posse daquela terra, ainda que ele, nos seus dias, não veria isso acontecer. E o que fez Abraão diante dessa ordem de Deus, da sua promessa? Ele achou difícil demais, ele achou que não valia a pena. E então desobedeceu a Deus? Não. Abraão obedeceu a Deus e fez exatamente aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Ele saiu da sua terra, saiu do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e ele começou a andar sem saber direito para onde ele ia. Deus não deu um mapa para Abraão dizendo, olha, eu quero que tu chegue aqui, ó. Deus não deu um guia com GPS para Abraão dizendo, ó, daqui a tantos quilômetros tu pega a esquerda ou pega a direita. Não. Ele saiu como quem não tinha rumo. Ele não sabia para onde estava indo. E à medida em que ele avançava, Deus dizia, agora tu vai para lá, agora tu vem para cá. Assim como nos relatos de Abel, Enoque e Noé, o texto de Gênesis não fala de forma direta que Abraão teve fé ou que ele creu em Deus quando Deus lhe deu essa ordem. Gênesis fala acerca da fé de Abraão, mas só em Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 6, que está escrito assim, Abraão creu no Senhor, o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Mas em Gênesis 12, que é esse momento histórico que nós estamos vendo aqui, quando Deus chama Abraão, nós não temos nenhuma afirmação explícita que diz que Abraão creu em Deus. Não há nada lá. Mas então por que o escritor de Hebreus começa o verso 8 exatamente dizendo pela fé Abraão? Porque a obediência de Abraão à ordem de Deus mostrou que Abraão realmente creu em Deus e em tudo aquilo que Deus havia prometido a ele. Que é mais ou menos aquilo que Tiago fala. Tu disse que tu tens fé em Deus? Me mostra a tua fé pelas tuas obras. Tiago diz. Que é aquele exemplo que eu já contei para vocês várias vezes. Eu fui na dentista e eu achei que aquilo que ela falou para mim que ia acontecer se eu não fizesse a extração do dente, jamais ia acontecer. E eu não obedeci aquilo que ela falou e eu acabei me dando mal. Infeccionou de novo. A minha boca ficou toda infeccionada, o meu rosto ficou todo cheio de dor, exatamente pela minha falta de fé. Ela falou para mim, eu, sim, claro, claro, vou fazer sim. Mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu não acreditei. Porque só
Desculpe falar para vocês dessa forma, mas só uma pessoa burra realmente vai acreditar numa coisa e não vai agir de acordo com aquilo que ela diz acreditar. Eu fui burro naquele caso ali. Eu disse sim, claro, vou fazer sim. E não fiz. Eu dei a impressão para ela, para a dentista, que eu estava crendo naquilo que ela estava me falando, mas no final das contas eu não criei, porque eu não obedeci. Então é por isso que o escritor de Hebreus fala que foi pela fé, porque Abraão obedeceu. Ele fez aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Abraão realmente creu em Deus, que se ele obedecesse a Deus, indo para um lugar que ele nunca tinha visto antes, nem sabia onde era, Deus de fato lhe daria uma descendência e daria aquela terra à sua descendência. E eu já falei acerca da descendência aqui, porque a promessa da terra pressupõe a descendência de Abraão. Porque só mais tarde Deus vai ser explícito, que vai dizer para Abraão que vai dar uma descendência para ele mais numerosa do que as estrelas do céu e do que as areias da beira do mar. Só depois que vai acontecer essa promessa de Deus. Mas quando Deus diz para Abraão o seguinte: a terra para onde tu vai, eu vou dar essa terra como herança à tua descendência, a promessa da descendência já está embutida nessa promessa inicial ali. Então Abraão realmente creu que se ele obedecesse a Deus, indo para esse lugar que ele nunca tinha visto, que ele não sabia onde era, Deus lhe daria uma descendência e daria àquela terra a sua descendência. O tipo de fé que Abraão teve é aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas. Porque Deus ordenou que ele saísse da sua cidade, da casa do seu pai, do meio de seus parentes, amigos e conhecidos, e fosse para uma terra que ele nunca tinha visto antes. A gente não sabe se antes disso Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus. Bom, ele tinha ido com seu pai até Arã, que era uma outra cidade que também ficava às margens do rio, não me lembro agora se Tigre ou Eufrates, não me lembro, um desses dois rios. Ele foi até lá, mas ele não tinha ido até a terra prometida, até Canaã. Ele não conhecia aquela terra. Ele nunca tinha visto aquela terra. E ele esperava, então, receber como herança, ele esperava que os seus descendentes recebessem como herança essa terra que ele nunca tinha visto. A fé dele é o tipo de fé que espera aquelas coisas que Deus promete, mas que não foram vistas ainda, que não são vistas, que os nossos olhos não veem. Além disso, Deus prometeu que daria aquela terra à descendência de Abraão. Isso quer dizer que Abraão jamais veria o cumprimento da promessa que Deus fez. Porque se eu digo para o André, eu vou dar todos os meus bens para os teus bisnetos. Tá bom, André? O André nunca vai saber se de fato eu cumpri essa promessa ou não. Né? Porque, por mais que o André tenha uma vida longa, dificilmente ele vai ver os seus bisnetos. Né? São poucas pessoas que vivem o suficiente para verem os seus bisnetos. Então, Abraão estava nessa mesma situação. Deus disse: eu vou dar essa terra como herança à tua descendência, Abraão. Então, Abraão já tinha certo que ele nunca veria com os seus olhos o cumprimento da promessa de Deus. Ele nunca veria o cumprimento da promessa de Deus com os seus próprios olhos. Porque não seria ele que receberia aquela terra como herança de forma direta, seriam seus descendentes. Ele receberia apenas de forma indireta, porque ele foi aquele que recebeu a promessa e os seus filhos, os seus descendentes receberam em nome dele. Mas ele, de fato, nunca veria a promessa sendo cumprida.
Mas mesmo tendo essa consciência de que jamais veria com seus olhos o cumprimento da promessa de Deus, pela fé, Abraão obedeceu a Deus e foi para a terra que Deus lhe mostrou. Mesmo sabendo que ele nunca veria o cumprimento da promessa de Deus, ainda assim, ele obedeceu a Deus. Pela fé, Abraão tinha certeza que Deus havia lhe prometido, ainda que a posse da terra pelos seus descendentes seria algo que ele nunca veria com seus olhos. O tipo de fé que Abraão teve realmente é aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que ele jamais veria com seus próprios olhos. Mas ao chegar na terra prometida, o que Abraão fez? Abraão não chegou na terra prometida tomando posse de tudo em nome de Jesus, como alguns crentes gostam de fazer hoje em dia. Ele não chegou lá dizendo, olha, Deus disse que essa terra aqui vai pertencer aos meus descendentes, então vocês aqui, tudo, show, se mandem, saiam daqui, tudo isso agora é meu. Estou tomando posse dessa terra em nome de Deus. Não foi assim que Abraão chegou lá em Canaã. Versículo 9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão chegou na terra prometida e, armando a sua tenda de lugar em lugar, foi peregrinando naquela terra como numa terra que não lhe pertencia de fato. Esse é um dos aspectos da fé, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda não vemos. E eu digo isso porque é exatamente isso que o autor de Hebreus está nos dizendo. Pela fé, Abraão habitou na terra que Deus havia prometido à sua descendência, sabendo que aquela terra não era sua por direito. Ele sabia que aquela terra não era dele por direito. Ele sabia que aquela terra jamais poderia pertencer à sua descendência do ponto de vista natural. Porque aquela terra ele não havia nascido naquele lugar. Ele havia nascido em Ur dos Caldeus. Aquela terra jamais poderia pertencer a ele e à sua descendência. Normalmente nós pensamos na fé como sendo aquela ação ousada pela qual nós tomamos à força aquilo que nós pensamos que nos pertence. Que é aquilo que eu falei antes, eu tomo posse disso em nome de Jesus. Mas não é esse tipo de fé que o escritor de Hebreus quer que nós imitemos, pelo menos não nesse contexto aqui. Nesse contexto, fé é esperar em Deus, mesmo que as circunstâncias ao redor indicam ser impossível Deus cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Eu vou repetir. Nesse contexto, fé é esperar em Deus, mesmo que as circunstâncias ao redor indicam ser impossível Deus cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão não tentou tomar posse da terra prometida por força e por violência. Abraão sabia que a sua espada, a sua força, a sua sabedoria e as suas estratégias humanas jamais conseguiriam trazer o cumprimento à promessa que Deus havia feito a ele. E eu não quero que vocês entendam mal o que eu estou dizendo aqui, porque existem sim aqueles momentos em que nós devemos lutar para conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Existem esses momentos. Chegaria um momento em que os descendentes de Abraão teriam que lutar para conquistar a terra prometida. Chegaria esse momento.
Mas essa hora não tinha chegado ainda. Não havia chegado a hora de lutar. Mas mesmo quando a hora de lutar chegou, a descendência de Abraão não deveria usar a sua força, a sua sabedoria e as suas estratégias humanas para conquistar a terra prometida. Pelo contrário, todas as vezes que Israel fez isso, todas as vezes que eles usaram a sua própria força, as suas próprias estratégias, as suas próprias ideias, a sua própria sabedoria na conquista da terra prometida, eles se deram mal. É só a gente ler Josué e Juízes. Todas as vezes que eles deixaram de usar a estratégia que Deus havia dado a eles, todas as vezes que eles deixaram de usar a força de Deus, o poder de Deus, para usar as suas próprias forças, eles se deram mal. Então, mesmo quando chegou a hora de lutar pela conquista da terra, eles deveriam de lutar pela força, sabedoria e estratégia de Deus para herdar aquilo que o próprio Deus havia lhes prometido. Mas Abraão não deveria lutar. Abraão deveria permanecer firme e perseverante na sua fé, sabendo que ele mesmo não veria o cumprimento das promessas de Deus. Ele deveria de permanecer firme e constante e perseverante na sua fé, sabendo que ele mesmo não veria o cumprimento das promessas de Deus. E, na verdade, nem Isaac e nem Jacó veriam com seus próprios olhos o cumprimento das promessas de Deus. Apenas os descendentes deles. Mas a gente deve perceber que, como parte da promessa de Deus, já estava sendo cumprida por Deus. Porque como a gente viu antes, ao prometer a Abraão, dizendo o seguinte, eu vou dar essa terra aqui à tua descendência, Deus estava prometendo ali já duas coisas, a terra e uma descendência. E aqui no versículo 9, nós já vemos o início dessa descendência, quando o escritor de Hebreus cita Isaac e Jacó. Já é o início do cumprimento da promessa de Deus que Abraão está vendo. E tanto Isaac como Jacó, eles não nasceram como uma descendência natural de Abraão. Isaac e Jacó nasceram como frutos da ação miraculosa de Deus. Houve muita luta até que Isaac nascesse. Houve muita luta até que Jacó nascesse. Luta espiritual, luta de fé, de permanecer firme, de não desanimar, quando tudo indica que esse filho nunca vai nascer. Abraão jamais veria os seus descendentes receberem de Deus aquela terra como herança, mas ele viu o princípio do cumprimento dessa promessa nos nascimentos miraculosos de Isaac e Jacó. Mais ou menos como nós hoje experimentamos porções das bênçãos futuras que Jesus conquistou para nós. Nós experimentamos porções dessas bênçãos que Jesus conquistou para nós na sua morte, na sua ressurreição. Nós não experimentamos todas essas bênçãos na sua plenitude. Nós ainda não vimos o cumprimento de todas elas com os nossos olhos, mas nós já experimentamos algumas delas. Assim também Abraão. Ele não veria o cumprimento final com seus próprios olhos, mas ele já estava experimentando o início do cumprimento da promessa de Deus. Então Abraão jamais veria os seus descendentes receberem de Deus aquela terra como herança, mas ele viu o princípio desse cumprimento. Por isso mesmo Abraão tinha claro na sua mente que não havia chegado a hora de lutar, porque era Deus que cumpriria a promessa que ele havia feito, não nos seus dias, nos dias da sua descendência.
Abraão não foi chamado para lutar. Abraão foi chamado por Deus para permanecer firme e perseverante nas suas promessas. E foi isso que Abraão fez. Ele permaneceu firme e perseverante naquilo que Deus havia prometido, mas que os seus olhos jamais veriam o cumprimento. E como foi que Abraão e depois Isaac e Jacó demonstraram essa fé em Deus e permaneceram firmes e perseverantes, mesmo quando não havia nenhuma evidência natural que Deus haveria de cumprir aquelas promessas? Eles mostraram da seguinte forma: eles habitaram na terra da promessa, não como quem é dono dela, mas como quem nela não tem direito algum. Eles foram habitando de tenda em tenda, peregrinando aqui e acolá, andando de um lado para o outro, como quem não tem posse certa nesse mundo. Abraão e, por extensão, Isaac e Jacó sabiam que a terra que Deus havia lhes prometido não pertencia de fato por direito de nascimento a eles. Por isso mesmo, eles nem mesmo construíram casas e habitações permanentes na terra. Porque Abraão, ele tinha condições financeiras de construir uma casa. E se a gente for pensar bem, uma casa, ainda naquela época, que as casas nossas são muito mais luxuosas do que as casas daquela época, né? Hoje em dia, por mais pobrezinha que seja uma casa, ela tem um assoalho. Naquela época eles não tinham assoalho nas casas, era chão, era terra batida mesmo ali. Não havia, em termos da limpeza do chão ali, não havia nenhuma diferença entre estar fora de casa ou dentro de casa, porque era tudo poeira, era tudo terra, era tudo areia. Mas ainda assim, uma casa é muito mais confortável do que uma tenda. É muito mais confortável e muito mais seguro. Porque imagina enfrentar uma tempestade forte, chuva forte, vento forte, numa tenda. Daqui a pouco vem um vento forte mesmo, leva a tenda embora. Então, uma casa é muito melhor do que uma tenda. Mas Abraão, Isaac e Jacó, eles não construíram casas para si na terra prometida. Eles não construíram habitações permanentes na terra da promessa. Eles habitaram em moradas provisórias, em tendas, porque eles sabiam que a terra que Deus daria à descendência deles era uma dádiva da graça de Deus. E sendo uma dádiva da graça de Deus, a posse da terra prometida seria cumprida por Deus no devido tempo. Por isso eles habitavam em tendas. Pela fé, eles habitavam em tendas. Mas há uma outra razão pela qual Abraão se recusou a construir para si uma morada permanente na terra, preferindo morar em tendas. Essa razão, ela não é tão clara para nós. Mas ela não é tão clara para nós não por culpa da palavra de Deus, e sim por nossa culpa, por lermos e interpretarmos a palavra de Deus de forma errada. Abraão se recusou a construir uma morada permanente na terra prometida, porque ele sabia que a promessa da terra teria um cumprimento muito maior e mais glorioso. É isso que o versículo 10 nos diz. O versículo 10 começa com um porquê. Esse porquê está explicando o versículo 9. Então eu vou ler de novo o versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão se recusou a construir uma morada permanente na terra prometida, ele se recusou a construir uma casa na terra prometida, porque ele sabia que a promessa da posse da terra teria um cumprimento muito maior e mais glorioso do que simplesmente Israel herdar aquele pedacinho de terra lá que liga o Oriente Médio ao norte da África.
Isso parece estranho para nós. Essa interpretação que o escritor de Hebreus está nos dando. Parece estranho para nós, mas de novo, só parece estranho por nossa própria culpa, porque devendo já ser mestres pelo tempo decorrido, de novo e de novo, nós temos a necessidade de reaprender os aspectos básicos da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, na sua integralidade, nós devemos perceber que existem linhas de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, no relato da criação, nós lemos que Deus descansou no 7º dia. Acho que todos nós sabemos disso, né? Deus descansou no 7º dia, e diferente dos outros dias da criação, o 7º dia não teve um final. Escreveu lá Moisés em Gênesis e foi à tarde, amanhã, o primeiro dia, à tarde, amanhã, o segundo dia, à tarde, amanhã, o terceiro dia, assim por diante até o 6º dia. Mas quando chega ao 7º dia, e Deus descansa da sua obra da criação, Moisés não termina dizendo e foi à tarde, amanhã, o 7º dia. Moisés quebra esse padrão no 7º dia, indicando que esse 7º dia tem algo de especial nele. E o algo de especial desse 7º dia é que Deus descansou naquele dia. Não no sentido de que, nossa, que semana de trabalho. Criei o mundo, criei os animais, criei as estrelas, as galáxias e tudo o que mais existe. Criei o ser humano. Estou cansado, vou descansar. Não foi nesse sentido que Deus descansou no 7º dia. O descansar no 7º dia de Deus ali é no sentido de que Ele havia completado tudo aquilo que Ele queria criar, já tinha sido criado. Não havia mais nada a ser criado. Então Ele descansou da sua obra. Ele parou de criar porque não havia mais nada a ser criado. Esse é o sentido do descanso de Deus no 7º dia. Aí, avançando um pouquinho mais na narrativa bíblica, a gente chega na promulgação dos 10 mandamentos. E Deus ordena que o 7º dia seja consagrado a Ele, para que todas as pessoas descansem nos seus trabalhos e cultuem a Deus. Então a gente começa a perceber um padrão aqui. Deus descansa no 7º dia. Na lei, Deus ordena que as pessoas descansem no 7º dia da semana. Depois, nas leis relativas ao plantio da terra, Deus ordenou que Israel trabalhasse a terra por 6 anos. Por 6 anos eles deveriam de semear a terra e trabalhar na terra. Mas no 7º ano, a terra deveria descansar. Nos seus discursos no livro de Deuteronômio, Moisés classifica a posse da terra prometida como a entrada no descanso que Deus dá ao seu povo. Quando eles entrassem na terra prometida, Israel estaria descansando. Deus estaria dando descanso ao seu povo. Em Josué, a entrada na terra prometida também é vista como Deus dando descanso ao seu povo. Mas Josué não foi capaz de dar pleno descanso ao povo de Deus. Por quê? Porque, como a gente viu antes, várias vezes Israel resolveu usar a sua própria força, as suas próprias estratégias, as suas próprias ideias para derrotar os seus inimigos. E todas as vezes que eles fizeram isso, eles se deram mal. E quando a gente lê o livro de Josué e de Juízes, a gente percebe que o castigo de Deus sobre Israel, cada vez que eles usaram as suas próprias estratégias e as suas próprias forças para derrotarem os seus inimigos, Deus permitiu que aquele povo não fosse de todo derrotado por Israel, para que aquele povo mais tarde viesse a incomodar Israel.
Então Josué, embora Deus trate a entrada na terra prometida como sendo ele mesmo dando descanso ao seu povo, por causa dos pecados do seu povo, Israel não encontrou descanso na terra prometida. Porque a todo momento aqueles povos invadiam o território de Israel e roubavam, e pilhavam, e matavam, e estupravam, e escravizavam. Por isso mesmo, nós vemos toda a luta do povo de Deus contra os seus inimigos e contra os seus próprios pecados no livro de Juízes, Samuel, Reis e Crônicas. E nas suas lutas contra os povos ao redor, Davi percebeu que o descanso prometido por Deus ao seu povo deveria ter um cumprimento maior e mais perfeito do que a posse da terra prometida. Porque ele escreveu o seguinte no Salmo 95. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho o Salmo 95. Davi escreveu esse salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos e os altos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós somos povo, nós somos o povo que ele pastoreia e o rebanho que ele conduz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto as minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse, é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Embora Deuteronômio e Josué coloquem a entrada do povo de Deus na terra de Canaã como sendo como Deus dando descanso ao seu povo, Davi reconhece que pelos seus próprios pecados, pelos pecados do povo, o povo endurecendo o seu coração contra Deus, impediu que eles experimentassem o descanso de Deus na terra prometida. Na sua ira, Deus diz ao Israel rebelde, eles não entrarão no meu descanso. E a tipificação dessa verdade espiritual veio séculos mais tarde. Os pecados de Israel contra Deus foram tantos que eles próprios foram expulsos da terra prometida. Assim como os inimigos deles haviam sido expulsos da terra prometida, lá em Josué e em Juízes, pelo menos alguns daqueles povos inimigos, agora os próprios judeus, o próprio Israel estava sendo expulso da terra prometida por causa dos seus pecados. E Deus expulsou Israel da terra prometida para que a terra descansasse. A expulsão de Israel na terra prometida tipifica aquilo que Davi escreveu. Somente os verdadeiros crentes entram no descanso final verdadeiro de Deus, do qual a terra prometida é apenas um tipo. Vocês conseguem perceber como o tema do descanso no Antigo Testamento vai se repetindo? O tema do descanso no Antigo Testamento vai se repetindo, e a cada repetição do tema do descanso, fica claro que o cumprimento final dessa promessa é algo maior do que a mera posse da terra prometida. O escritor de Hebreus percebeu isso. Ele percebeu esse padrão de repetição. E é por isso mesmo que ele escreveu aquilo que está em Hebreus capítulo 4. Nós podemos voltar aqui algumas páginas nas nossas Bíblias. E vamos ver Hebreus capítulo 4, versículo 1.
Temamos, pois, o títulozinho ali, né? O repouso, o descanso do cristão. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, é disso que ele está falando, né? Dessa repetição do tema do descanso. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás, sem entrar no descanso de Deus. Porque também a nós foram pregadas as boas obras, como a eles, como ao Israel, lá no Antigo Testamento. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque ela não estava misturada com a fé naqueles que ouviram as palavras de Deus. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso, no repouso, embora as suas obras, as obras de Deus, estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, nesse repouso, nesse descanso de Deus, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, o Evangelho, Israel, lá no Antigo Testamento, eles não entraram por causa da obediência, Deus determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso quando eles entraram e possuíram a terra prometida, não falaria depois disso de outro dia. Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A gente pode voltar para Hebreus capítulo 11. Vocês perceberam aqui que o escritor de Hebreus, ele percebeu esse padrão de repetição acerca do tema do descanso, e ele diz: Israel, pela sua incredulidade, não entrou no descanso de Deus. Embora eles tenham tomado posse da terra prometida, eles não entraram no descanso de Deus. Por isso que Davi, anos mais tarde, escreveu o Salmo 95. Eles não vão entrar no meu repouso, no meu descanso. Sendo que o escritor de Hebreus fez isso com o tema do repouso, do descanso, fazer essa mesma análise bíblica teológica com o tema da posse da terra é o próximo passo lógico, porque, como vocês viram, o tema do descanso está interligado com o tema da posse da terra. Entrar na terra prometida é entrar no descanso de Deus. Um conceito, ele não pode ser separado do outro conceito. O tema do descanso não pode ser separado do tema da terra, da posse da terra. Em Jesus nós temos a promessa de 2 descansos. Esses 2 descansos se complementam. O primeiro deles é o descanso dos nossos pecados e das nossas obras más. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando Jesus fala, e achareis descanso para a vossa alma, esse descanso aqui, ele tem todo o peso desse estudo bíblico do Antigo Testamento, desse tema bíblico do descanso que vem se repetindo desde o início da criação de Deus. Quando Jesus fala, e encontrareis descanso para a vossa alma, Jesus quer que a gente se lembre de todas as vezes que o Antigo Testamento fala acerca do descanso e promete o descanso ao povo de Deus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é Mateus 11, 28 a 30. O segundo descanso é o descanso escatológico.
é o descanso do sétimo dia, que nunca acabou. Deus entrou no sétimo dia, Deus descansou das suas obras no sétimo dia, e Deus jamais saiu desse descanso espiritual. O sétimo dia da criação, nesse sentido, ele nunca acabou. Esse é o descanso escatológico, o descanso dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça. A gente pode voltar de novo rapidinho aqui para Hebreus capítulo 4? Exatamente desse descanso escatológico que ele fala nos versículos 9, 10 e 11. Hebreus 4, 9, 10 e 11. Portanto, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, aquele que entra no descanso, aquele que descansa, ele próprio repousa das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, no descanso de Deus, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Exemplo de desobediência aqui é o Israel incrédulo do Antigo Testamento, que não entrou no descanso de Deus pelas suas obras más. Eu estou fazendo toda essa volta para vocês aqui, para nós chegarmos de novo em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Hebreus 11, 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quando o escritor de Hebreus aqui fala que Abraão estava esperando a cidade que tem fundamentos, ele está se referindo ao descanso dos novos céus e da nova terra. Isso. Por isso, Abraão se recusou a construir para si uma morada permanente na terra de Canaã. Ele preferiu morar em tendas. Abraão entendia que mesmo a posse da terra de Canaã não seria o cumprimento final da promessa de Deus. A promessa de Deus não estaria completa e cumprida quando Deus entregasse aquela terra, a terra de Canaã, aquele pedaço de terra que liga o Oriente Médio ao norte da África. A promessa de Deus não estaria cumprida quando Deus entregasse aquele pedaço de terra aos seus descendentes. A verdadeira terra prometida não era aquela terra. A verdadeira terra prometida inclui o universo inteiro renovado pelo poder restaurador de Jesus na sua volta em glória, quando todos os seus inimigos tiverem sido derrotados. É por isso, por exemplo, o Salmo 37, 11, vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês. O Salmo 37, 11 diz o seguinte: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Os humildes herdarão a terra. Salmo 37, 11 diz. Se a gente tivesse só o Salmo 37, 11, a gente poderia pensar que ele está falando acerca da terra prometida lá em Canaã. Os humildes dentre Israel é que vão herdar a terra de Canaã. Mas Jesus ele amplia essa ideia no Sermão do Monte. Quando ele relacionou a posse da terra por parte dos humildes com a posse do reino dos céus. Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O versículo 3 começa dizendo, porque deles é o reino dos céus. O versículo 10 termina dizendo, porque deles é o reino dos céus. E no meio, no versículo 5, está escrito o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Quando eu tive a oportunidade de pregar 2 vezes nesse texto do Sermão do Monte.
das bem-aventuranças. E nas 2 vezes que eu preguei, eu ressaltei que essas características que Jesus fala, e as suas respectivas bem-aventuranças, pertencem a todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Não é que eu seja pobre em espírito, mas não chore. O André é aquele que chora, eu sou aquele que é pobre em espírito, a minha mãe é aquela que é humilde, e assim por diante. Não é cada um de nós tem uma ou no máximo 2 características, não. Todo verdadeiro discípulo de Jesus possui todas aquelas características ali. Isso quer dizer que herdar a terra é sinônimo de entrar no reino dos céus. Os humildes que herdam a terra são os mesmos pobres em espírito que herdam o reino dos céus. Os humildes que herdam a terra são os mesmos que são perseguidos por causa da justiça, e exatamente por isso deles é o reino dos céus. Herdar a terra, os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Herdar a terra é herdar o universo inteiro renovado, os novos céus e a nova terra, que vai ser a manifestação final e perfeita do reino de Deus, porque o reino de Deus já está no meio de nós, mas ele ainda não veio com aparência externa. Nós sabemos que o reino de Deus está no meio de nós porque nós cremos em Jesus. Mas nós não podemos dizer, lá o reino de Deus está lá, olha o reino de Deus se manifestando lá. A gente não consegue dizer isso porque o reino de Deus ele está meio que invisível entre nós. Ele só vai se manifestar de forma visível, plena e completa nos novos céus e na nova terra. A terra que os humildes vão herdar é o universo inteiro renovado, os novos céus, a nova terra, que será a manifestação final e perfeita do reino de Deus. Paulo também entendeu a promessa da terra dessa forma, quando ele escreveu em Romanos 4, versículo 3, o seguinte: porque não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de que ele haveria de ser herdeiro do mundo. Paulo fala que Abraão, pela promessa de Deus, Abraão foi feito herdeiro do mundo. Mas não é isso que a gente lê lá em Gênesis. Mas Paulo, ele também fez essa análise teológica que o escritor de Hebreus fez. E ele percebe todo esse crescendo teológico que vem acerca do descanso, acerca da terra. Então Paulo, quando ele fala acerca da promessa que Abraão recebeu, ele fala que Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de que haveria de ser herdeiro do mundo. Ao receber a promessa de Deus, da posse da terra, pela fé Abraão entendeu que Deus se referia a algo muito mais grandioso do que a posse daquele pedacinho de terra lá no Oriente Médio. Abraão, pela fé, entendeu que Deus estava prometendo a ele e a sua descendência a posse do universo inteiro. E quem é a descendência de Abraão que vai herdar o universo inteiro? Esse é o assunto para a pregação da semana que vem, mas eu posso adiantar para vocês o seguinte: os descendentes de Abraão e os herdeiros da promessa não são aqueles que nascem a partir do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas sim aqueles que nascem da vontade de Deus. Os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa não são aqueles que são circuncidados na carne, mas aqueles que tiveram seus corações circuncidados pelo novo nascimento. Os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa são aqueles que creem no Messias, no Cristo, no Filho de Davi, no Filho de Abraão, no Filho de Deus. Mas mais do que a fé e a esperança
de que os seus descendentes herdariam o universo inteiro renovado por Jesus, os novos céus, a nova terra, pela fé Abraão esperava pela cidade que Deus arquitetou e construiu para os seus filhos. Versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice e construtor é Deus. A gente pula para o versículo 13. Porque todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem naquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Abraão esperava a cidade que o próprio Deus arquitetou e construiu para os seus filhos. Abraão não esperava pela Jerusalém terrena, porque a Jerusalém terrena sempre esteve escravizada junto com seus filhos. Paulo escreveu em Gálatas o seguinte: dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei. Não ouvis a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Sinai, que dá à luz a filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Abraão não esperava a Jerusalém terrena. Abraão esperava a Jerusalém celestial, que sendo livre é a mãe de todos aqueles que, crendo em Jesus, foram por ele libertos. Paulo continua lá em Gálatas: mas a Jerusalém do alto é livre, essa é a nossa mãe. É por essa cidade que Abraão esperava. Pela fé, Abraão esperava pela cidade do Deus vivo, pela Jerusalém celestial. Hebreus 12, versículo 22 até o 24. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que são inscritos nos céus, e a Deus juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Era por essa cidade que ele esperava. Pela fé, Abraão esperava pela nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde o próprio Deus habitará com o seu povo. Então viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Era por essa cidade que Abraão esperava. Assim como Abraão, você também está à espera dos novos céus e nova terra? Ou você está satisfeito em conquistar o máximo que você conseguir desse mundo? Assim como Abraão, você está à espera da cidade que o próprio Deus arquitetou e construiu para os seus filhos? Ou você se contenta em habitar na cidade dos homens? Se você se satisfaz em conquistar o máximo que conseguir deste mundo, e se você se contenta em habitar na cidade dos homens, você invariavelmente
vai apostatar da fé. Você invariavelmente vai rejeitar Jesus. Você invariavelmente vai pecar contra o Espírito. Por quê? Porque você se preocupa só com aqui e o agora. E sendo que você se preocupa só com aqui e o agora, o que você vai fazer quando tiver que escolher entre Jesus e os teus bens materiais? Você vai escolher os bens materiais. Se você só se preocupa com aqui ou agora, o que você vai fazer quando tiver que escolher entre a vontade de Deus e a tua própria vontade? Você vai escolher a tua própria vontade. Você vai dizer, não vale a pena peregrinar na terra como quem não tem nada. Se você só se preocupa com aqui ou agora, o que você vai fazer quando tiver que escolher entre Jesus e a tua família, ou entre Jesus e os teus amigos? Você vai dizer, não vale a pena deixar a minha terra, não vale a pena deixar a casa do meu pai, deixar os meus parentes, não vale a pena abandonar os meus amigos. Se é assim que você está vivendo nesse mundo, você deve reconsiderar os seus caminhos, você deve se arrepender e você deve se voltar para Jesus com fé. Com a mesma fé que Abraão teve. Com uma fé que abandona a família, abandona amigos e vive nesse mundo como quem não tem nada. E imitando a fé que Abraão teve, muitas vezes nesse mundo você terá que viver como Abraão viveu. Por muito tempo, Abraão simplesmente andava por aí sem saber para onde ele estava indo. Ele não sabia qual era o destino dele. Ele não sabia o que ia acontecer amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Existem períodos nas nossas vidas em que tudo parece que está debaixo do nosso controle. Porque tudo aquilo que a gente planeja, a gente consegue fazer. Existem períodos assim na nossa vida. Mas existem outros períodos em que a gente percebe que, de fato, nunca controlamos a nossa vida. Porque a gente planeja, dá errado. A gente calcula tudo certinho e não tem como dar errado e dá errado. A gente investe e o investimento falha. A gente perde o dinheiro investido. Quando chegam essas horas, você simplesmente não vai ter ideia de onde você está vindo e para onde Deus está te levando, assim como Abraão. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia como o dia de amanhã seria. Ele não sabia como a vida dele seria em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Quando chegam esses momentos, tudo que você pode fazer é crer que Deus sabe exatamente para onde Ele está te levando. Você não tem ideia de onde está indo e para onde Deus está te levando, mas tudo que você pode fazer é crer que Deus sabe de onde você está vindo e para onde Ele está te levando, ainda que você não entenda nada do que esteja acontecendo. Isso é viver nesse mundo pela fé e não por aquilo que nós vemos.
E muitas vezes, para nos ensinar a viver pela fé, Deus simplesmente vai apagar a luz e vai permitir que nós andemos na completa escuridão. Para que nós confiemos apenas nele e não em nós. Tem um versículo muito interessante no livro de Isaías, Isaías 50:10, eu vou ler aqui para vocês. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Daí o versículo 51 continua. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso é o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. Muitas vezes Deus chama os seus filhos para que eles vivam na completa escuridão. É difícil andar na completa escuridão, né? Eu já chutei o meu dedo imóvel andando na escuridão. A gente perde a noção onde estão as coisas, a gente está caminhando tranquilo, daqui a pouco dá um chute no móvel, a gente sai pulando de dor no dedo e daí cai também, porque está escuro. Muitas vezes Deus chama os seus filhos para viver nessa escuridão, onde a gente simplesmente não vê para onde está indo, a gente não consegue enxergar nada ao nosso redor, a gente não consegue entender nada do que está acontecendo. Assim como Abraão. Ou vocês acham que não teve momentos nessa jornada de Abraão que ele ficou confuso? Momentos, inclusive, que ele duvidou. Ele, será que eu sou louco? Eu tinha tudo o que eu precisava lá em Ur dos Caldeus, por que eu fui sair? Por que eu fui me meter nessa? Nessas horas de provação, de escuridão, em que não sabemos de onde estamos vindo e nem para onde Deus está nos levando, nós vamos ser tentados a fabricar a nossa própria luz artificial. Já que Deus nos colocou no escuro, eu vou tentar aqui ver se eu consigo uma lanterna para iluminar o meu caminho. Mas Deus diz que esses que fazem isso são amaldiçoados por Ele. Quando Deus apaga a luz nas nossas vidas, Deus quer que nós andemos no escuro, confiando unicamente nele e não em nós. Tentar fazer uma luz artificial é deixar de confiar em Deus, é desconfiar de Deus. É dizer que nós não confiamos que Deus pode nos guiar até o lugar onde Ele quer nos guiar. Fabricar a nossa própria luz artificial para fugir da escuridão na qual Deus nos coloca, significa agir de acordo com as nossas próprias forças, de acordo com a nossa própria sabedoria, segundo as nossas próprias estratégias humanas. Não deu certo com Israel e não vai dar certo para nós. O próprio Deus vai usar esse nosso uso das nossas forças, da nossa sabedoria, das nossas estratégias, para nos disciplinar, e nós vamos ver isso na semana que vem na vida de Abraão. Quando Deus apagou a luz na vida de Abraão, Deus disse, eu vou te dar um filho, Abraão. E daí Deus apagou a luz. E Abraão então tentou dar o jeito dele. E foi maldição na vida de Abraão, aquilo que ele tentou fazer do jeito dele. Ele tentou criar uma luz artificial na vida dele para ver se ele conseguia ver como poderia resolver, como poderia ajudar Deus a cumprir a promessa que Deus havia dado a ele. E não foi boa coisa que saiu dessa ação de Abraão.
A própria ação de Abraão constituiu o juízo de Deus contra Abraão. Ter fé em Deus é aprender a andar no escuro, sem ter luz alguma, sem saber onde estamos pisando e para onde estamos indo. Porque apesar dessa escuridão que muitas vezes é a nossa vida, Deus sabe exatamente onde nós estamos pisando e para onde Ele está nos levando. Se nós queremos herdar o universo inteiro renovado por Jesus, os novos céus, a nova terra, a cidade de Deus, nós devemos aprender a viver nesse mundo como quem não tem direito a nada, como peregrinos. Pela fé, Abraão viveu em tendas para mostrar que, apesar das suas muitas posses e dos seus muitos bens, ele de fato não tinha nada nesse mundo. Ele era um peregrino, ele era um estrangeiro. Pela fé, Abraão viveu como quem não tinha direito algum sobre nada nessa terra, esperando o cumprimento da promessa de Deus, que viria muito, muito tempo depois da sua morte. É assim que nós devemos viver nesse mundo, sabendo que a qualquer momento Deus vai requerer de nós aquelas coisas que são nossas. Paulo escreveu exatamente isso em 1 Coríntios 7. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que usam as coisas desse mundo, como se dele não abusassem, não usassem, porque a forma desse mundo passa. O que Paulo está dizendo é que a gente não deve se apegar a nada nesse mundo. Nem ao casamento. Porque quando ele diz, aqueles que têm mulher vivam como se não tivessem, ele não está liberando o adultério. Ele não está dizendo, tu pode ter qualquer mulher que tu queira, porque tu deve viver como se não tivesse mulher. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não te apega tanto a tua mulher. Tu tem que amar a tua mulher como Jesus amou a igreja, mas não te apega tanto a ela. Porque tu não sabes se amanhã ou depois ela não vai morrer. E se toda a tua esperança estava na tua mulher, o que vai acontecer contigo quando ela morrer? Ou a gente pode inverter também. Se toda a esperança da mulher estava no seu marido, o que vai acontecer com ela quando o marido morrer? E não só morrer, né? Porque a gente teve a experiência aqui na igreja de um casal que aparentemente havia se convertido e a mulher simplesmente abandonou o cara. E quando a mulher abandonou ele abandonou a Jesus. Porque ele não seguiu aquilo que Paulo escreveu. Aqueles que têm mulheres devem viver como se não tivessem. Deus requereu dele o casamento. Deus disse, tu me ama mais do que tu ama a tua mulher? A resposta dele foi não. Se eu não tiver ela, eu não quero o Senhor. Muitas vezes nós somos tentados a tomar um atalho. A gente imagina para onde Deus está nos levando e a gente pensa, não, mas por esse caminho aqui vai levar muito tempo. É melhor pegar um atalho. Nós queremos concretizar logo as nossas esperanças, mas os atalhos que tomamos sempre demonstram falta de fé e implicam pecado e desobediência a Deus. Esses atalhos sempre nos levam não para onde nós queremos ir. Nós queremos chegar num lugar de bênção e de satisfação. Mas quando nós tomamos um atalho, nós chegamos num lugar de amargura e sofrimento
insatisfação. Somente aquilo que Deus constrói pode, de fato, nos satisfazer. Mas nós temos que ter paciência, nós temos que ter firmeza. Nós temos que ter paciência e firmeza para ficarmos firmes aguardando aquelas coisas que esperamos, mas que ainda não vemos. Deus está nos conduzindo para a cidade que tem fundamentos, para a cidade que Ele mesmo arquitetou e construiu para nós. Se você se arraigar nesse mundo, recusando-se a viver em tendas, como Abraão viveu, recusando-se a viver nesse mundo como quem não tem nada nesse mundo, você vai estar dizendo que está satisfeito com esse mundo. Que você está satisfeito, que você está contente com aquilo que esse mundo tem a te oferecer. E aqueles que são satisfeitos com esse mundo não vivem como estrangeiros e peregrinos. Eles vivem como quem pertence a este mundo. E aqueles que pertencem a este mundo não receberão a posse nos novos céus e na nova terra. Não herdarão a cidade de Deus. Não habitará na Nova Jerusalém. Você está à espera dessa cidade? Você quer habitar na cidade de Deus? Você quer habitar na cidade que Deus preparou para os seus filhos? Ou você se contenta em habitar na cidade dos homens? Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível escapar do juízo de Deus, e sem fé é impossível habitar na cidade de Deus. Então creia em Deus como alguém que por si mesmo não tem direito algum a nada nesse mundo. Creia em Deus como alguém que não tem nada nesse mundo, que não possui nada, que é um peregrino. E crendo dessa forma, você herdará a cidade de Deus, você habitará na cidade de Deus. Amém.